Boa tarde, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Adson Diniz. Queria agradecer a Deus pela oportunidade de estar inserindo no nosso canal Olha para Jesus, que é um canal interativo onde eu procuro deixar ali exposto toda uma gama de ensinamentos que despertem no coração da minha geração ser um ser humano ético e moral, viver numa sociedade onde precisamos saber diferenciar o certo do errado, a luz das trevas, o sujo do imundo e por aí vai. E pesquisando, estudando sobre o direito, o meu sonho, eu primeiro fiz a faculdade de teologia e o meu sonho era ingressar na faculdade de direito. Então eu estabeleci no meu coração um período para que eu estivesse estudando e pesquisando acerca do assunto, para no tempo certo eu ingressar na faculdade e só parar quando eu passasse na prova da OAB. E pensando nisso, eu andei pesquisando e eu percebi que muitos são os vídeos, uma enxurrada de vídeos sobre introdução ao direito, sobre o direito, e as pessoas vão fazendo seus comentários, mas fica uma coisa assim meio que desconexa, porque você começa a falar de uma coisa, daqui a pouco você fala de outra, daqui a pouco você fala de outra, e no final a introdução ao direito, ela acaba não te dando o norte que você quer, o passo a passo. E pensando nisso, Deus colocou no meu coração de criar esses vídeos tratando da introdução de uma maneira simples e descomplicada. E eu tenho certeza que você que tem vontade de fazer a faculdade de Direito, você que tem o desejo de estudar essa área, de se formar nessa área, de atuar nessa área, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser o pontapé inicial para que ainda hoje você comece. Por quê? Porque a escada de 1000 degraus, ela só vai continuar tendo 1000 degraus na sua frente se você não subir o primeiro degrau. À medida que você vai subindo os degraus e vai avançando, independente das dificuldades, independente das lutas, independente das provas, à medida que você vai passando degrau por degrau, essa escada vai diminuindo. Então, à medida que você sobe os 1000 degraus que ela tem, isso vai diminuindo numa escala até que você chegue ao topo dela. E justamente é o que vai acontecer a partir dessa aula. Você vai dar o primeiro passo no primeiro degrau dessa escada de 1000 degraus até que você chegue à tua formatura em direito, faça aquela prova da OAB e seja um dos melhores advogados na área que você vai atuar, tanto aqui no Brasil como lá fora. Que Deus te abençoe. Vamos lá. Visão panorâmica sobre o direito. Uma visão panorâmica sobre o direito. Direito constitucional. A serviço do Rei Jesus, esse que vos fala é o pastor Adson. A visão panorâmica do direito. Uma visão simples e descomplicada sobre introdução ao direito. A visão é simples e descomplicada, é para você entender logo de cara. E hoje mesmo já tomar decisão de se programar para iniciar aí a tua faculdade de Direito. E você que já é iniciante, esses estudos vão te ajudar a se organizar. 8 regras básicas aos iniciantes em Direito. Você precisa entender essas 8 regras básicas, porque se não tiver regras, e você não for uma pessoa que tenha regras para que você inicie a faculdade de Direito e termine, você não vai conseguir. E eu vejo muitas pessoas iniciando a faculdade de Direito com os pensamentos errados. Eu vou me formar, eu vou atuar aqui, eu vou atuar ali, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter isso, eu vou ter... Ei, isso é o pensamento último que você vai ter. Porque para quem começa a cavar um poço, primeiro você tem que começar a cavar o poço, enfrentar todas as lutas e as dificuldades em cavar. Quando você achar a água, aí sim, aquela primeira água você vai usar para poder dar suporte à continuidade do escavamento do poço. Por quê? Porque o segredo do poço não é achar água e já está tudo bem.
Quanto mais profundo você for, mais perto dos lençóis freáticos você vai estar, mais água você vai ter por um período duradouro. Então aprende isso aqui, tá? No momento a introdução é isso. 8 regras básicas aos iniciantes em direito. Vamos ver que regras são essas. Direito. As 8 regras estão de maneira simples e descomplicada à tua disposição nesse momento. Direito. A primeira regra, dedicação. Se você não for uma pessoa que vai se dedicar a estudar, não vai se dedicar a aprender, não vai se dedicar a ir até o final, não vai adiantar nada. A segunda regra, iniciativa. Não adianta você achar que vai, pensar que vai e não dar o primeiro passo, como eu falei da escada de 1000 degraus. Enquanto você só olhar para a escada e falar sobre a dificuldade de subir, que ela é alta, que tem muitos degraus, enquanto você pensar assim, você não vai para lugar nenhum. Começa dando o primeiro passo, vai de degrau em degrau. À medida que você sobe os degraus, essa escada de 1000 degraus vai diminuir na sua frente. Uma hora você chega lá. Então tem que ter dedicação, tem que ter iniciativa. Também tem que ter responsabilidade. Se você não for uma pessoa responsável, não adianta. É dedicado, iniciou, mas não é responsável. Por quê? Porque a pessoa que não tem responsabilidade vai estudar quando quer, vai ler quando quer, vai fazer quando quer, vai sempre deixar para depois. Então não vai adiantar nada. Tem que ter responsabilidade. E mais à frente, no segundo vídeo, eu vou falar sobre itens da responsabilidade que nos ajudarão e nos auxiliarão rumo à estrada da nossa formação acadêmica em direito, daquela prova da OAB e de você pegar a tua carteira como um legítimo advogado que vai poder atuar na área a qual você vai se inclinar para atuar. A quarta regra é entendimento. Você tem que entender a ideia de estudar direito. Você tem que pesquisar, você tem que analisar, você tem que procurar conhecer as linguagens técnicas do direito, os termos técnicos, as atuações, a ideia de ir e vir, o trabalho, né, que o direito tem nas relações sociais. Você tem que conhecer isso, tem que ter entendimento na área. E para você ter entendimento, você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que procurar ter uma gama de conhecimentos voltados para essa área. A quinta regra é interesse. Se você é uma pessoa que é dedicada, já deu iniciativa, é responsável, ampliou seu entendimento, mas você não tem interesse, tipo, eu não sei se é isso que eu quero, eu até comecei, mas o negócio está meio embolado, eu não estou conseguindo me achar. Se você não tiver interesse de ir até o final, não adianta. A sexta regra, tempo. O que adianta você ser dedicado, ter iniciativa, ser responsável, ter entendimento, ter interesse, mas você não separa tempo? Porque a minha vida está corrida, eu comecei a faculdade de Direito, mas eu não tenho tempo de estudar, porque eu sou assim, eu sou assado, eu tenho isso, eu tenho... Ei, você tem que entender essas regras para quando você der o primeiro passo, você ir até o final. E um dos fatores que faz a diferenciação na sua formação em direito é tempo. Você vai ter que agora achar tempo para se dedicar à tua formação, tá bom? Pensa dessa maneira. E a sétima regra, organização. Você tem que ser organizado. Tem gente que sai fazendo a faculdade de Direito porque o outro está fazendo, porque estão falando que está ganhando dinheiro, porque é moda, porque é status. Isso não é assim. Você pode começar a faculdade de Direito e não terminar nem o primeiro período. Você pode fazer todos os períodos e no final não passar na prova da OAB. Então não adiantou nada. Então, passo a passo, primeiro se organize. Essas 8 regras que eu estou te apresentando é para você entender e já começar a se programar para que você, quando iniciar, só vai parar quando você fizer aquela prova da OAB e pegar a tua carteira de advogado legítimo, atuando em um dos ramos do direito. E nós vamos aqui
para a oitava regra, que é a regra áurea. Essa regrinha aqui é a regra áurea, que engloba todas as outras 7. É o planejamento. Tem que ter planejamento. Isso não é assim, eu vou começar, vou fazer, e não, tem que ter planejamento. Você tem que respeitar aquelas 7 primeiras regras, e depois você tem que criar um planejamento. Você vai estudar de manhã, você vai estudar à tarde, você vai estudar à noite, você vai estudar online, você vai estudar presencial, as condições financeiras vão te fazer ir até o final, o lugar, o ambiente que você tem hoje é um ambiente, um lugar propício para você se dedicar. Existem pessoas à tua volta que fazem parte da área que você quer se formar. Tu tem que ter todo um planejamento. Planejamento literário, planejamento financeiro, planejamento familiar, planejamento das tuas emoções, do teu sentimento, da tua razão, do teu dia a dia. Tem que ter planejamento. É a regra áurea. Porque no final de tudo, você não tiver planejamento, daqui a pouco você no primeiro período para. E não adianta iniciar e parar. Tem que iniciar, pedir a bênção de Deus e ir até o final. Visão panorâmica do direito, passo a passo. Pega aqui o passo a passo, depois de você entender essas 8 regras. Primeiro passo: adquira a Constituição Federal de 1980. Você tem que ter a Constituição. Eu quero estudar direito, eu quero me formar em direito, eu quero trabalhar na área de direito, eu vou trabalhar ali, eu vou trabalhar aqui. Eu peguei as 7 regras, apliquei, eu peguei a 8ª regra, apliquei. Mas você não tem nem a Constituição. Isso é o dever de quem vai atuar na área de direito, ter esse livro em mãos. E no dia a dia, lá na cabeceira lá da sua cama, você fazer aquela leitura simples e descomplicada, aquela leitura. Faça uma leitura total do que está ali em termos de conteúdo. Coloque um dicionário do seu lado. Procure compreender os termos que estão aplicados ali. Monte um cronograma de pesquisa para você poder estar ali guardando assuntos relacionados à área que você vai atuar. Então, adquira a Constituição Federal de 1980. Você tem que ter isso aqui em mãos. É o primeiro passo. Segundo passo: adquira literaturas que tratem de forma simples e descomplicada sobre o assunto. Você entendeu as 8 regras. Você entendeu o primeiro passo. Você não tem literatura nenhuma. Eu comprei a Constituição, estou lendo ela. Mas e as outras literaturas relacionadas à área de direito, que é vasta? Você tem que ter. Então você já tem que começar a adquirir literaturas que vão fazer com que você tenha um bom relacionamento com a linguagem, com a técnica, com a praticidade da área que você quer se formar, né? A área acadêmica, que é o direito. Terceiro passo: ler. Você tem que ler, filho. A pessoa que vai atuar na área de direito, ela tem que ter de 1 a 10 numa escala de leitura, ela tem que ter 9 no mínimo de leitura. Você tem que procurar no dia a dia achar tempo para estar lendo sobre o assunto, pesquisando sobre o assunto, se relacionando com o assunto na área de direito. Então, se você é péssimo em leitura, se você não gosta de leitura, você vai ter um grande problema. Porque à medida que você vai lendo, o teu cérebro vai desenvolvendo outras áreas que você ainda desconhece. E à medida que você vai lendo, vai pesquisando, vai se lançando, você vai percebendo que você vai se melhorando e você vai tomando gosto pelo assunto e pelos assuntos que você está estudando na área que você quer se formar, que é a área acadêmica do direito. Uma hora tudo se encaixa e você percebe que era só uma questão de ir subindo os degraus da escada, enfrentando os obstáculos, mas quando você olhar, você já está quase perto do teu objetivo. É só você continuar mais um pouco que você chega lá.
Desperte o hábito de ler, meditar e examinar os conteúdos acerca do assunto. Você tem que ter o hábito de estar ali, ó, habitue-se a estar estudando, a estar lendo, a estar pesquisando. Isso é um dever de quem quer ter a sua formação em direito, pegar aquela carteira da OAB ao passar na prova e atuar no ramo do direito em que você se inclinar. Não seja procrastino, seja diligente. Não adianta aprender tudo isso até aqui e você ser um procrastino. O que é o procrastino? Aquela pessoa que sempre deixa para amanhã, para depois. É para fazer agora, daqui a pouco eu faço. É para fazer daqui a pouco, ele fala, mais tarde eu faço. É para fazer mais tarde, ele fala, amanhã eu faço. Uma pessoa procrastina, ela não chega em lugar nenhum. Porque ela vai adiando, daqui a pouco o tempo passou, ela não fez nada. Seja diligente. Diligente é aquela pessoa que, se é para fazer agora, ela faz logo. Se é para fazer daqui a pouco, ela faz daqui a pouco. Se é para fazer mais tarde, ela faz mais tarde. Mas ela nunca vai deixar para amanhã, ela nunca vai deixar para outros dias. O diligente, ele vai estar sempre ali atuando, ele vai estar sempre ali focado nos seus objetivos e ele chega com certeza. Tema Deus, seja sábio, desenvolva a sua inteligência, conheça as suas habilidades, seja diligente. Que o temor a Deus te dê paz para que você não retroceda em meio às dificuldades e lutas que você vai enfrentar. Que a sabedoria te faça lidar com os problemas que virão. Desenvolva a tua inteligência, seja inteligente. Seja uma pessoa sociável, seja uma pessoa interativa, seja uma pessoa que angarie amigos e pessoas da área para poder te dar apoio, para poder te ajudar, para poder caminhar contigo. Ninguém se faz sozinho, ninguém anda sozinho, nem Deus anda sozinho, quanto mais o ser humano. Conheça as suas habilidades, veja quais as habilidades que você tem para atuar na área, né? Faça pequenos vídeos dentro da sua casa, se coloque como um estudante de direito, pesquise como se você estivesse atuando numa área do direito, filme e procure se ver, vai descobrindo as suas habilidades, vai criando mecanismo, criando um ambiente, criando uma atmosfera já na área, para você já estar desenvolvendo isso. Para quê? Para que quando chega mais à frente você já está adequado sobre isso. E seja diligente, não fica deixando para amanhã, não fica deixando para logo mais, não. O dirigente, ele mete a cara e vai embora. O que era para fazer hoje, ele fez hoje. O que é para fazer amanhã, se der, ele faz hoje. Se não der, ele faz amanhã, mas o de hoje ele já fez. Então, não deixe para amanhã o que você pode iniciar agora. Essa é a introdução ao direito. Aqui quem está te falando é o pastor Alisson. A minha primeira faculdade que Deus me deu a oportunidade de terminar foi a faculdade de teologia. Foram 4 anos de estudo. Hoje eu tenho ali na minha parede o meu diploma reconhecido pelo MEC como formando em bacharel em teologia. E breve, ali do lado dele vai estar o meu diploma, bacharel em direito. A minha carteirinha da OAB ali. E eu vou estar atuando na área que Deus colocar no meu coração para ajudar as pessoas a entender que tudo é difícil quando nós não enfrentamos as nossas dificuldades, os nossos problemas de maneira ética, moral, justa e correta. Mas quando você segue acreditando que Deus vai te ajudar e você luta pelos teus ideais, o difícil, lá na frente, você vai ver como o trampolim que apareceu na tua vida para te aproximar mais do alvo, mais do objetivo. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui quem vos falou foi o pastor Edson Diniz, e até a segunda aula da introdução ao direito. Que Deus te abençoe, a paz de Deus em Cristo Jesus, rumo à faculdade de direito, rumo à formação acadêmica em direito, rumo a passar naquela prova da OAB e rumo a atuar em um dos ramos do direito nessa sociedade brasileira, ou quem sabe até lá fora. Deus abençoe em nome de Jesus.